O objetivo desse vídeo é resolver novamente um exercício que já foi resolvido, só que agora usando funções, que é uma maneira de dividir o problema para ficar mais fácil de achar a solução. Então vou reler o enunciado. No universo de One Piece, a Marinha paga marinheiros que capturam piratas, conforme o valor da recompensa oferecida por esses criminosos e as regras estabelecidas nos contratos de cada marinheiro. O valor restante da recompensa, vai para o tesouro da Marinha, utilizado para a manutenção dos navios. O valor da recompensa é acrescido de um bônus, conforme o mês da captura e a estação do ano. Isso precisa ser feito antes de calcular o valor que o marinheiro e a marinha vão receber. Ou seja, tem o valor da recompensa do pirata, que eu vou somar com um bônus. Então, por exemplo, se o pirata foi capturado no mês de maio, ou seja, no mês 5, ele foi capturado no outono, e o bônus vai ser de 2.000 berries. Se o pirata, por sua vez, foi capturado em setembro é inverno, então ele vai receber 3.000 berries de bônus, mais o valor da recompensa. Sempre calculando esta soma. E isto precisa ser feito antes de calcular o valor que o marinheiro e a marinha vão receber, o cálculo do bônus. E aí tem as regras por marinheiro, ou seja, o que está nos contratos dos marinheiros. Se for o Smoker, ele vai receber 40% da recompensa acrescida do bônus, mas se o valor dessa recompensa acrescida do bônus for menor que 5.000, ele doa tudo para a marinha. O Dashig, ele recebe 35% da recompensa acrescida do bônus. O Kobe recebe 30%, mas se a recompensa for acrescida do bônus, faltou um espaço aqui, for superior a 50.000, ele recebe 33%. O Garp, 38%, mas se a recompensa acrescida do bônus for superior a 100.000, recebe 41%. Qualquer outro marinheiro que não possua contrato, portanto, ele não recebe nada. Ou seja, vai tudo para a marinha. Então tá. Então aí eu tenho a parte que vai fazer o desenho da tela, ou seja, o HTML. Eu coloquei aqui, além do H2 para escrever captura de pirata, eu coloquei um label e um input para capturar o nome do marinheiro, que deve ser um desses 4 nomes aqui. Coloquei outro label e outro input que vai permitir que se digite o nome do pirata. Outro label e input para pegar o valor da recompensa. Para não ter que ficar digitando muitas vezes, eu já deixei o valor previamente preenchido aqui, para fazer testes isso é mais fácil. Mas depois que o programa estiver pronto, eu apago esse pedacinho e aí vai ficar na versão final. E o mês da captura vai ser um número de 1 a 12, em que o usuário vai informar qual o mês em que aconteceu a captura. Um botão para calcular e a saída num único spam. Vou executar só para mostrar como que fica a tela. Então, até já havia executado antes. Então aqui, nome do marinheiro, o nome do pirata, o valor da recompensa, que aqui eu posso mudar, sei lá, 200.000 berries, e o mês da captura. E a partir deste momento, quando eu clicar o calcular, ele deve me mostrar aqui, eu vou executar para mostrar funcionando, resultado, o marinheiro Smoker capturou o pirata Berola, cuja recompensa era de 200.000, era 200. Só que foi no mês 6. Então, de acordo com as regras, mês 6, vamos olhar aqui, mês 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É junho. Então, há um acréscimo de 2.000 berries, ou berries. Não sei como pronunciar direitinho isso. Então, acrescentou aos 200.000, acrescentou mais 2.000. Ficou 202.000. Em cima dos 202.000, é ele que vai fazer as contas. Então, o Smoker vai receber 80.800 e o Tesouro da Marinha 121.200. Se eu somar aqui, vai para... pega esse 200 e soma com 800, dá 1.000. Então, vai para 81, vai ficar 81 mais 121, vai dar 202.000 berries. Ou seja, está correto. Agora eu vou mostrar como foi feito. Assim. Então, essa é a parte do HTML. Aí eu tenho o script. E eu fiz uma função calcular, como é feito normalmente. Ao clicar no botão calcular, ele vai executar isso aqui. Aqui eu estou usando uma tag button, mas pode ser uma tag input button, do tipo button também. Podia ser assim, input, do tipo button, o value calcular, e o onClick é exatamente o mesmo. Eu vou copiar daqui, vou colocar aqui, tanto faz a ordem, eu posso colocar antes ou depois, desde que tem um espaço, não tem problema. Então aqui é um input,
do tipo button. Ou posso simplesmente usar a tag button. Aqui está acusando o errinho porque eu estou usando o mesmo nome ali. Então, funciona igualzinho. Tá faltando alguma coisa. Ah, sim, tá faltando fechar aspas aqui. Pronto. Então, troquei 6 por meia dúzia. Tá tudo igual. Então, o HTML está pronto. E aí no script, a função calcular, que vai ser acionada no clique, tem essa parte aqui, ó. Vai capturar o valor digitado no input marinheiro, né, do elemento input marinheiro do documento e vai atribuir para a variável marinheiro. Vai pegar o valor digitado no input pirata do documento e vai atribuir para a variável pirata. Vai pegar o valor do input recompensa, vai converter isto para um número real e vai guardar nesta variável chamada recompensa. Vai pegar o valor do mês, do input mês, vai transformar no número inteiro e vai guardar nesta variável chamada mês. E daí, eu tenho uma espécie de resumo aqui, ó. Então, como é que eu vou calcular o bônus? Eu vou calcular o bônus por estação usando o mês. Então, eu vou, sabendo o mês, ó, sabendo qual mês que foi, eu consigo saber qual é a estação e qual é o bônus que vai ser aplicado. Ah, foi no mês 2, ou seja, fevereiro. Qual que é o bônus? 0. Foi no mês 4, que é abril. Qual que é o bônus? 2.000. Então, se eu souber o mês, eu consigo dizer qual estação que é e qual o bônus que tem. Então, o que vai acontecer aqui? Como que eu vou saber o bônus? Eu vou passar o mês para o calcular bônus por estação e esse calcular bônus por estação vai me responder qual é o bônus. Eu fiz um extra aqui, ó, que é pegar o nome da estação, né? Então, sabendo o mês, eu consigo saber qual é o nome da estação do ano, né? Se é 1, 2 e 3, eu sei que é verão. 4, 5, 6, sei que é outono. 7, 8, 9, eu sei que é inverno. 10, 11 e 12, eu sei que é primavera. Então, de acordo com o mês, eu consigo saber o nome da estação. A recompensa acrescida do bônus. Bem, a partir do momento que eu souber qual é o bônus, eu posso somar o bônus com a recompensa que foi lida na tela. E aí eu vou ter a recompensa acrescida do bônus. E como que eu vou fazer? Calcular a parte do marinheiro, ou seja, eu vou aplicar as regras dos marinheiros. Vou ter uma função, ó, chamada calcular o valor que o marinheiro recebe. O que eu vou precisar aqui? Vou precisar do nome do marinheiro para saber qual regra pegar, e da recompensa acrescida do bônus, ou seja, se eu sei que é o smoker, aí eu vou pegar o valor que foi calculado aqui e vou aplicar a regrinha para saber qual que é a parte do marinheiro. A partir do momento que eu sei quanto que o marinheiro vai receber, eu consigo saber a parte da marinha, porque eu pego o valor acrescido do bônus, menos a parte do marinheiro, o que sobra? A parte da marinha. E aí eu vou printar esses resultados na tela. Mas, como assim eu fiz um resumo? O que é esse calcular bônus por estação? Ele é uma função que foi criada pelo programador. Ou seja, vamos olhar um pouquinho para baixo aqui, calcular bônus por estação. Vamos descer aqui, ó. Calcular bônus por estação. Então eu tenho uma função chamada calcular bônus por estação e ela recebe um parâmetro, ou seja, ela recebe o número do mês, ó, vai ser passado aqui, ó, o número do mês. De acordo com o mês, ela vai me retornar, ou seja, ela vai me devolver o valor do bônus. Eu começo criando a variável bônus, porque eu vou usá-la aqui dentro. Então, se o mês é maior que 1 e menor que 3, ou seja, de 1 a 3, o bônus é 0. Agora, se o mês está entre 4 e 6, o bônus é 2.000, é o outono. Se o mês está entre 7 e 9, é inverno, então o bônus é 3.000. Se não é de 1 até 9, só pode ser 10, 11 e 12. Então, não preciso nem perguntar. No else, eu simplesmente atribuo o bônus de 1.000. Então, aqui eu apliquei as regrinhas e, ao terminar, eu sei qual é o bônus para esse mês. E ele vai me retornar o resultado, ou devolver o resultado. Olha só. Então, eu chamo a função calcular bônus por estação, passo o mês para ela e ela me devolve o quê? Qual é o bônus para aquele mês. Eu gosto de pensar nisso aqui como se calcular bônus por estação fosse uma pessoa responsável por aplicar essas regras. Então, eu chamo a pessoa. O senhor, calcular bônus por estação, eu estou com o mês 5. Aí ele vai olhar, ó, entre 4 e 5, o bônus é 2.000. Aí a pessoa grita de volta, ó, seu bônus é de 2.000. E aí eu guardei o 2.000 dentro da variável bônus. Nome da estação. Então tá, ó, de novo, é uma função chamada estação do ano. E eu estou passando o parâmetro mês. Então vamos lá, vamos olhar agora esta função. Função, nome da estação. A ordem das funções não importa. Estação do ano. Estou passando o mês. Vou usar o nome da estação, então declaro a variável. Se o mês é de 1 a 3,
o nome da estação vai ser verão. De 4 a 6, outono. De 7 a 9, inverno. Aqui eu pus, né, se o mês é de 10 a 12, primavera. Isso aqui nem é necessário. Eu posso fazer a atribuição diretamente. Isso só pode ser de 10 a 12. Então, primavera. Retorna o nome da estação, de acordo com o mês que me foi passado. Então, aqui, ele vai voltar para mim. Se eu passar o mês 3, ele vai retornar que é verão. Recompensa acrescida do bônus. Ou seja, eu já tenho o valor do bônus e tenho o valor da recompensa que foi digitado, eu somo os dois. Recompensa acrescida do bônus. Parte do marinheiro. Bom, criei outra função, porque daí eu vou me preocupar só com isso. Não me preocupo com as outras coisas. O código fica mais limpo. Eu vou passar o nome do marinheiro, que foi informado, e vou passar a recompensa já acrescida do bônus, porque eu já calculei aqui. Então, preciso calcular antes para poder verificar a parte do marinheiro. Vamos olhar o que essa função faz. Função, calcular o valor que o marinheiro recebe. Nome do marinheiro, e eu chamei de total, que é uma variável com um nome um pouquinho mais curto. Então, este valor, recompensa acrescida do bônus, vai para esta nova variável chamada valor, nesse parâmetro chamado valor, que valor total, e esse total tem o mesmo conteúdo da variável recompensa acrescida do bônus. E aí nós vamos calcular o valor que o marinheiro deve receber. Então, cria uma variável, ou seja, reservei na memória RAM um local para guardar o valor que o marinheiro deve receber, esse é o nome do local. E aí vamos aplicar as regras. Se o marinheiro, ou seja, se o nome do marinheiro for Smoker, o total for menor do que 5.000, o percentual é 0. Agora, se o total não for menor que 5.000, 40%. Essa é a regra do Smoker. Regra do marinheiro, aí tem o outro marinheiro lá, o Tashig. Ele é mais simples, ele simplesmente é um percentual de 35%. Então, se é o Tashig, é 35% sobre o... Aliás, eu estou só calculando o percentual aqui, ó. Só estou dizendo qual é o percentual. Não estou fazendo a conta ainda. Então, se é Smoker, menor que 5.000, 0. Se é maior ou igual a 5.000, 0,4. Se é Tashig, 35%, 0,35 é o percentual dele. Se é Kobe e é maior que 50.000, é 33. Se não, é 30. 0,30. Isso aqui é o mesmo que escrever assim, ó. 35%, 35%. 0,33 é o mesmo que 33%. 30%. 40%. 41%. Porque se eu dividir 41 por 100 dá 0,41. Se eu dividir 38 por 100 dá 0,38. Então aqui eu vou deixar misto para que cada um ache a forma mais confortável, né? Depende do matematiquês de cada um. E aí, ao final, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o total vezes a porcentagem. E eu já vou saber quanto é que o marinheiro recebe. Então eu não preciso calcular aqui, ó, isso várias vezes. Eu faço só no final. Eu já sei qual é o percentual que foi determinado aqui, multiplico isso pelo percentual, e aí eu vou saber quanto o marinheiro vai ter que receber. Vamos voltar aqui, então. Então, ó, chamo a função, calculo o valor que o marinheiro recebe, qual o nome do marinheiro e a recompensa acrescida do bônus. O que ele me devolve, o que ele me retorna? A parte do marinheiro. Então, eu crio uma variável chamada parte do marinheiro, que vai receber, ó, que vai... essa função vai atribuir para esta parte do marinheiro o resultado deste cálculo. A parte da marinha, o que é? É a recompensa acrescida do bônus, ou seja, tudo que foi calculado aqui, o bônus mais a recompensa, menos a parte do marinheiro, que eu já sei qual é. E aí eu vou printar, concatenando os resultados, nessa parte aqui. Bem, esta é a explicação. Qual que é a vantagem de se criar funções? É que eu posso tratar cada problema de forma independente. Aqui, neste pedaço, eu estou preocupado apenas em calcular o bônus por estação. Então, eu não fico me preocupando com a parte do marinheiro, não. O bônus como que é? O bônus é assim. De acordo com o mês, eu passo o mês e ele me devolve qual é o bônus. Então, eu só me preocupei com essa parte do problema. No valor que o marinheiro recebe, só vou me preocupar com isso. Ó. Nome do marinheiro, o total ou o valor acrescido do bônus, né? E aí eu acho o percentual que ele vai receber, faço a continha e me preocupo só com essa parte. A estação do ano, eu passo o mês e ele me devolve o nome da estação. Então eu fracionei o problema de modo que, olhando para a função calcular, que é esse pedaço,
eu sei certinho, ó, aqui eu faço a entrada de dados, o processamento fica bem mais enxuto, ou seja, eu tenho uma espécie de resumo aonde eu tratei. Primeiro, aqui. Primeiro, como calculo o bônus? Vou lá para a função e lá eu resolvo este pedacinho. Depois, o nome da estação, chamo a função e ele me devolve o nome da estação. Calculo o bônus, aqui eu não preciso de função porque é só uma soma. Parte do marinheiro, chamo outra função que vai me mostrar a parte do marinheiro. Calculo a parte da marinha, que também é uma subtração, não preciso de função para isso, é simples. E aí eu imprimo. Então isso fica bem mais enxuto, bem mais fácil de ler, né? Porque aqui eu não tenho todo o detalhamento de cada uma dessas coisas que precisam ser feitas. Bem, é isso. Este é um exemplo didático, né, em cima de um problema já resolvido sem o uso de tantas funções. Era resolvido apenas com a função calcular e todo o cálculo estava aqui dentro antes.